A gente vai pro local do acidente ao vivo conversar com o Juscelio Paiva, que nos fala sobre essa movimentação e sobre essa rua aí na colônia Oliveira Machado, que sempre tem esses acidentes, né, Juscelio? Não é a primeira vez que a gente fala desse tipo de situação, mas principalmente porque nessa região, inclusive nesse momento, a gente está percebendo atrás de você diversos caminhões, carretas circulando por essa região. Com você, Juscelio. Breno, um fato é que essa região aqui da rua Desembargador Felizmino Soares é uma área bastante movimentada de veículos pesados. As carretas passam com frequência aqui por essa região, porque aqui ficam os principais terminais. Um deles é o Superterminal, tem também o Porto Chibatão, mas outras empresas privadas, transportadoras. Então, os veículos pesados, a passagem aqui é frequente e os contêineres também. Agora, o que muitos têm questionado, principalmente desde o acidente de ontem, é a falta de segurança desses contêineres que são levados por essas carretas. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, esse acidente foi ontem à tarde. Um motorista de um carro de passeio estava aqui na região, na curva que aparece lá atrás. Vou pedir licença para sair da imagem para a gente conseguir mostrar, onde os carros estão dobrando e o semáforo está no verde nesse momento, já para o amarelo pisca-alerta. Agora, a situação aqui desse acidente que vitimou um trabalhador que trabalhava, inclusive, era colaborador do Porto Chibatão, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros. O veículo pesado, a carreta, fez a manobra saindo daquele ponto onde os veículos estão parados para fazer uma curva à esquerda. No momento em que o container acabou caindo e esmagou esse veículo. Dentro do carro estava um motorista que foi identificado como Ítalo da Silva Prado. O homem ele foi esmagado durante esse acidente e morreu na hora. Agora as imagens são bastante fortes também, que mostram o veículo completamente destruído. O veículo também teve perda total, segundo o Corpo de Bombeiros. A operação, que durou cerca de 2 horas, para retirar o corpo da vítima de dentro desse veículo. Agora, diante dessa situação de acidentes envolvendo carretas aqui na capital, nós fomos ouvir um especialista, o Ranieri Mendonça, que alertou acerca desses veículos pesados que trafegam aqui na cidade de Manaus. Vamos assistir. Quando se fala em veículo de grande porte, o condutor deve ter uma atenção redobrada, mas não vai isentar o condutor do veículo menor também de se atentar a alguns cuidados. Evitar dividir espaço com a carreta, dividir espaço com o ônibus, dividir espaço com o caminhão e até mesmo ter bastante cuidado com o motociclista. Os caminhoneiros devem ter cuidados devido à questão do ponto cego, devido à inclinação e às vezes não sabe o que está transportando e a forma do material que foi armazenado lá atrás. Então são cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Agora, segundo informações repassadas pela polícia, o trabalhador, ele retornava do trabalho ontem, quando esse acidente ocorreu. Câmeras de segurança de empresas dessa região gravaram toda a ação e mostram o momento em que o container se desprende aí da parte da carreta e acaba tombando bem em cima do veículo. Agora, vale lembrar, esses veículos nem seguiam em alta velocidade. Por isso é o que nós alertamos aqui no início, o Breno e o pessoal de casa, a questão do transporte desses contêineres, principalmente nessa região da Zona Sul de Manaus, é o quesito principal, que é a segurança. Para os trabalhadores que conduzem essas carretas, que são os condutores desses veículos pesados, mas principalmente quem também utiliza essas avenidas aqui da Zona Sul, que são os motoristas dos carros de passeios. O Ranieri Mendonça também alertou acerca dessa situação da falta de políticas públicas quando o assunto é a nossa mobilidade urbana. Vamos assistir. Precisamos aqui em Manaus, principalmente, de políticas voltadas à segurança viária, que é pouco falado, é deixado de lado, e principalmente aumentar mais a fiscalização, não só para os condutores, mas também para as empresas, porque existem algumas empresas que não se preocupam com a questão da segurança, principalmente voltada para o condutor.
Ontem mesmo, pelas redes sociais, o Porto de Tibatão se manifestou por meio de nota e informou que o colaborador Ítalo da Silva Prado prestava serviço no Porto de Tibatão, então era colaborador da empresa. Mas, segundo o Porto de Tibatão, esse acidente não ocorreu nas dependências da empresa, como nós trouxemos aqui. Foi logo depois que o veículo pesado fez aquela curva e o carro de passeio também, e esse acidente ocorreu aqui nessa região do bairro Colônia Oliveira Machado. Agora, Breno, e o pessoal de casa, envolvendo essa questão da segurança dos veículos pesados, nós mostramos aqui no início já desta semana uma outra carreta que acabou tombando bem naquela rotatória da Bola das Letras. Esse assunto aqui é só para mostrar mais uma vez essa questão da segurança, né? O container que transportava grãos, transportava mais de 1 tonelada de milho, acabou tombando, se desprendeu do cavalo, segundo informações dos agentes de trânsito do IMU, e acabou impactando o trânsito em toda aquela região da zona centro-sul de Manaus. Ontem a situação foi aqui, nesse ponto onde nós vamos mostrar. A passagem de veículos pesados aqui é com frequência, até porque, como nós dissemos, várias empresas estão concentradas aqui. Os superterminais é a principal delas, assim como o Porto de Tibatão, que é um dos mais conhecidos, mas existem outras empresas de navegação, de transporte de contêineres também, então corriqueira a passagem desses veículos, mas muito se tem questionado dos órgãos de trânsito aqui de Manaus com relação à fiscalização desses veículos pesados, mas um item principal que é a segurança desses veículos e também desses contêineres que acabam sendo levados nos cavalos e muitas das vezes sem nenhuma segurança, e os acidentes, como a gente tem mostrado aqui, não tem sido difícil de acontecer em todas as zonas aqui da capital. Breno? É isso mesmo. Juscelio, te fazer uma pergunta. Nesse trajeto que você saiu aqui da rede amazônica, da sede da rede amazônica, até chegar neste ponto aí na colônia, você viu algum agente de fiscalização, algum agente do MMU nesse trajeto, ou até mesmo nessa região onde você está? Breno, não. Nós saímos por volta aí de 5h20 da manhã de hoje para essa região da zona sul de Manaus. Não constatamos a presença dos agentes de trânsito. Nosso trajeto é saindo da rede amazônica ali pela Avenida General Rodrigo Otávio, seguindo até a Avenida Presidente Kennedy, que é onde passam os veículos lá naquela principal. Depois tivemos acesso a essa rua Felizmino Soares, que é onde nós estamos nesse momento. Nesse ponto que tem passagem de veículos a todo momento, veículos pesados, carros de passeios, motocicletas e até os pedestres também têm dividido espaço para conseguir atravessar. Não constatamos a presença de nenhum agente no momento. Breno? Tá certo. Inclusive, a gente está percebendo ali, se a Andressa Libório conseguir chegar ali, ó, tem pedestre tentando passar por ali, esperando a hora certa para passar, conseguiram. O semáforo fechou, conseguiram atravessar em segurança, mas a gente percebe também que não tem sinalização, não tem faixa de pedestre ali sinalizada no asfalto, né? Então, os trabalhadores também dessa região também precisam de atenção. E aí, a questão da fiscalização, não só nessa região, porque inclusive aqui, onde circula muitas carretas, muitos carros pesados, tudo certo, mas ainda assim precisa de fiscalização. A gente ouviu ali o especialista falando e a gente que transita diariamente aqui pela capital amazonense, fiscalização, sinalização, e tem que ter a fiscalização não só daquele que anota, mas de que vai lá e fala, ó, você está circulando onde não pode, porque para evitar situações como essa, quantas pessoas mais, né, vão aí passar por uma situação como essa, de uma carreta aí acabou tombando, infelizmente uma pessoa morreu. E ainda, segundo testemunhas, essa carga dessa carreta, desse acidente, era de material plástico, estava carregado cerca de 27 toneladas nesse container e acabou aí caindo em cima desse carro. E aqui é diariamente, infelizmente, nessa região. O que se pode fazer a respeito? Se controla a passagem de veículos pequenos, o que pode fazer para evitar situações como essa? Infelizmente, é muito triste a gente trazer informação, porque nesse momento uma família chora a perda de alguém que muito querido que morreu. Infelizmente, um funcionário também dessa região aí, e é claro que traz uma tristeza gigantesca, mas a gente reforça esse pedido de fiscalização, de sinalização, não só nessa região.
A gente está falando dessa região onde circulam muitas carretas pesadas, mas a gente sabe, nós motoristas, a gente vê muitas carretas circulando em outras vias que não era para circular. Acaba atrasando o trânsito, causando prejuízo. Então, é um ponto de atenção gigantesco para o trânsito da capital amazonense. Infelizmente, a gente traz essa informação e continua acompanhando e aí aguardando uma resposta a respeito da fiscalização, se vai aumentar o número de agentes, se vai fazer sinalização, o que pode ser feito para evitar que mais pessoas percam a vida no trânsito. 6 horas da manhã, 48 minutos. Seguimos com